Olá, boa tarde, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é o dia 31 de maio. Eu gostaria de ler então em Provérbios, capítulo 10, verso 29. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. Muito interessante perceber que a mesma justiça de Deus, que é uma bênção para alguns, se torna maldição para muitos. E sempre foi assim. Quando Jesus estava aqui, ele está anunciando, então, um evangelho de salvação, mas o mesmo evangelho de salvação que certas pessoas aceitaram se tornou uma pedra de tropeço para muitos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O julgamento de Deus permanece sobre todo aquele que rejeita a vida eterna, que rejeita o Cristo. Crer é aceitar, é receber, é aderir a uma proposta que Deus tem para nós. O mundo está do lado avesso, o mundo está perdido, porque muita gente rejeita a vida eterna. Todo aquele que rejeita a vida eterna permanece na morte eterna. João capítulo 10, 28, o mesmo texto onde Jesus diz que ele é o bom pastor, ele diz também: eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Impressionante, porque também no mesmo livro de João, Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que ele tenha a vida eterna. Nesses três textos de João, nós encontramos o verbo perecer, perder a vida. É extremamente importante atentarmos para isso, porque podemos passar ao lado de algo extremamente importante, que é a nossa vida, a vida que continua depois da morte. É importante não nos esquecermos que existem dois lados. Ou nós aceitamos, ou nós rejeitamos a vida eterna. Um texto extremamente duro, às vezes, e difícil é esse texto de Apocalipse, capítulo 6 e capítulo 7. O capítulo 6 nem o 7 não existia, não é mesmo? Era um único texto. E nesse único texto a gente vê uma grande diferença entre aqueles que vão aderir à justiça de Deus e aos que vão rejeitá-la. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos e os poderosos, e todo servo e todo livre, se escondiam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia de sua ira, e quem poderá subsistir? Uma pergunta de retórica, mas também uma pergunta a qual há uma resposta no próximo capítulo. Quem pode resistir à ira de Deus? Desculpa, somente aqueles cujas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. Percebam que a glória do Cordeiro se tornou julgamento, se tornou coisa dura e difícil para esse povo. E aqui a gente tem rico e tem pobre, tem toda a humanidade que rejeita o Senhor. Até quando o homem vai poder rejeitar a vida eterna? Aderir ao pecado e à morte. Depois destas coisas, nos diz Apocalipse, capítulo 7, e você deveria ler Apocalipse com mais frequência, vai te ajudar a não jogar a sua vida no lixo. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas. E um outro texto vai dizer que eles lavaram essas vestes no sangue do Cordeiro. É por isso que elas são brancas. E com palmos nas suas mãos, dizendo: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Percebem a diferença entre o final do capítulo 6 e esta parte do capítulo 7? No final do capítulo 6, a mesma glória do Cordeiro faz com que muita gente diga: montanha caia sobre nós. Vão procurar a morte não vai vir. Mas aqui nós temos um outro povo. Aquele povo que aderiu, que aceitou aquele presente que o Cordeiro trouxe para nós.
Que Deus te abençoe.